Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo nós vamos estudar equações exponenciais. Antes de começar, não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Equação exponencial. Uma equação exponencial é aquela que apresenta a incógnita no expoente de pelo menos uma de suas potências. E aqui eu tenho 4 exemplos. O exemplo A, 4 elevado a x igual a 32. Aqui, ó, a variável, a incógnita, aparece como expoente do 4. Resolução. Vamos primeiro resolver equações exponenciais que podem ser transformadas em uma igualdade de potência de mesma base. Para resolvê-las, usamos o fato de que a função exponencial é injetiva, ou seja, para a maior que zero e a diferente de 1, temos que a elevado a x1 só vai ser igual a a elevado a x2 se e somente se x1 for igual a x2. Então, vamos usar principalmente esse mecanismo para resolver as equações exponenciais. Exemplos, 2 exemplos bem básicos para a gente começar. 2 elevado a x igual a 16. Então, como é que você faz? Primeiro, você fatora o 16. Eu vou escrever o 16 como uma potência de base 2. Por quê? Porque do lado esquerdo da equação eu tenho uma potência de base 2. Então, eu vou dividir aqui pelos sucessivos números primos, a começar do 2, porque ele é par. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu posso escrever o 16 como 2 elevado à quarta potência. Então, na equação, eu faço 2 elevado a 16 igual a 2 elevado a 4. Isso aqui só vai ser verdadeiro se e somente se x for igual a 4. Segunda, 3 elevado a x menos 1 igual a 81. Eu vou pegar 81 e vou fatorar. Como ele é ímpar, não dá por 2. Então, qual é o próximo número primo? O 3. 8 mais 1 dá 9, então ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos forma um múltiplo de 3. Então, 81 dividido por 3 dá 27. E 27 dividido por 3 dá 9. E 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu posso escrever o 81 como 3 elevado à quarta potência. Então, aqui na equação, eu vou fazer 3 elevado a x menos 1 igual a 3 elevado à quarta. E isso aqui só vai ser verdadeiro se e somente se o x menos 1 for igual a 4. Então, o x, colocar aqui embaixo, né, vai ser igual a 4. Esse menos 1 eu passo para lá mais 1. X igual a 4 mais 1, que é igual a 5. Tá aí 2 exemplos bem básicos. Vamos aumentar o nível, né? Resolva em R as equações. Então, a primeira, eu tenho 2 elevado a x mais 3, mais 2 elevado a x menos 1, igual a 17. Ora, quando eu tenho um produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Estão lembrados? Se eu tivesse, por exemplo, a elevado a x vezes a elevado a y, isso aqui seria igual a elevado a x mais y. Bom, se eu tenho no expoente uma soma, é porque houve uma multiplicação. Uma multiplicação de quem, Elismar? 2 elevado a x vezes 2 elevado à terceira. Aí aqui, ó, mais. Se eu tenho uma subtração, é porque antes eu tive uma divisão. Certo, pessoal? Porque quando eu tenho uma divisão de potência da mesma base, a elevado a x dividido por a elevado a y, eu conservo a base
e subtrai os expoentes. Isso aqui ficaria a elevado a x menos y. Beleza? Bom, y. Beleza? Então aqui eu teria 2 elevado a x dividido, né, eu posso colocar como fração, por 2 elevado a 1. E tudo isso aqui igual a 17. Vou resolver aqui essa potência, né? 2 elevado a terceira é 8. Então aqui vai ficar 8 vezes 2 elevado a x mais 2 elevado a x dividido por 2, igual a 17. Bom, agora eu fiquei com uma soma de frações com denominadores diferentes. Então aqui, ó, não tem nada, é o 1, aqui não tem nada, é o 1. E eu vou transformar isso daí numa soma de frações com denominadores iguais. Para isso eu vou ter que reduzir calculando o MMC, que no caso aqui é 2. Nem preciso fazer conta, né? Então aqui vai ficar assim, ó, 2 esse 2 eu vou dividir pelo 1, então aqui eu estou fazendo a divisão, tá, pessoal? E o resultado eu multiplico por todo esse numerador. Então 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 8, 16. Aqui vai ficar 16 vezes 2 elevado a x. Mais 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 elevado a x é 2 elevado a x. Beleza? Do outro lado, né, transformei em potência de mesma base. O 2 dividido por A1 dá 2. 2 vezes 17 dá 34. Beleza, pessoal? Eu vou dividir aqui para economizar o quadro, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu descarto os denominadores. Eu vou ficar com 16 vezes 2 elevado a x mais 2 elevado a x igual a 34. Essa soma aqui dá 17. 17 vezes 2 elevado a x igual a 34. Então, né, o implica aqui, ó, que 2 elevado a x é igual a 34. Aquele 17 eu passo dividindo. 34 por 17. No final, eu vou ficar aqui 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Isso aqui só vai acontecer se e somente se x for igual a 1. Beleza, pessoal? Vamos passar para a próxima. Só baixar aqui mais um pouco. Tem uma aqui do lado. Tudo bem. Bom, aqui vai ser o seguinte, ó, só vou afastar um pouquinho mais para a direita. Aqui vai ser o seguinte, ó. Primeiro eu vou passar esse 2 para lá, tá? Para o lado direito. Então eu vou ficar aqui com 3 elevado a x menos 2 igual a 162 dividido por 2. Qual é o resultado disso, pessoal? 81. Então, 3 elevado a x menos 2 igual a 81. Ora, mas o 81 eu já fatorei, né? 81 é 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a x menos 2 igual a 3 elevado a 4. Isso aqui só vai acontecer se, somente se, o x menos 2 for igual a 4. Então, o x vai ser igual a 4 mais 2, o x vai ser igual a 6. Beleza, pessoal? Só vou passar aqui uma que é para não confundir. Vamos para a letra C agora, tá? Ela é um pouquinho mais rebuscada, né? Beleza? Na letra C, pessoal, eu vou usar uma variável auxiliar.
eu vou fazer o 3 elevado a x igual a y. Beleza? Então, o 3 elevado a 2x, eu vou escrever ele assim, ó, 3 elevado a x elevado a 2. Ora, se aqui dentro é y, está elevado a 2, então fica y ao quadrado. Beleza, pessoal? Então vai ficar assim, ó, y ao quadrado mais 2y, esse 15 que está do lado direito eu passo para cá negativo. E formo uma equação do segundo grau, que eu posso resolver pela soma e o produto. Lembrando que quando A é igual a 1, tá? Ó, lá da equação do segundo grau eu tenho que o seguinte, que a soma é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Os termos aqui são, o A é 1, o B é 2 e o C é menos 15. Beleza, pessoal? Então, a soma aqui vai ser o B com sinal trocado. Tá mais 2, fica aqui menos 2. E o produto é o C com sinal que ele tiver, menos 15. Aí eu vou procurar dois números que somados dê menos 2 e multiplicados dê o 15. Fatorando aqui, o 15 por 3 dá 5 e o 5 por 5 dá 1. Eu só tenho esses dois números. Aí, uma análise. O produto é negativo. O que isso quer dizer? Os dois números têm sinais trocados. A soma é negativa. O que isso quer dizer? Que o maior número é negativo. Então, o y1 é igual a 3 e o y2 é igual a menos 5. Menos 5 mais 3 dá menos 2 e menos 5 vezes 3 dá o menos 15. Vou devolver, né? Porque eu fiz 3 elevado a x igual a y. Portanto, 3 elevado a x igual a y. 3 elevado a 1. E isso aqui, ó, vai acontecer se e somente se o x for igual a 1. Eu descarto esse daqui, tá, pessoal? Por que eu descarto? Porque eu tenho que transformar em potência de mesma base. Beleza? E o menos 5 não é igual a 3 elevado a x. Eu não posso, vou ficar aí com uma coisa diferente, tudo bem? Então, por isso, eu descarto menos 5 e fico com 3 elevado a 1. É isso. Vamos passar para a próxima. Próxima questão é uma aplicação, né? Então, ele diz aqui, ó, o número de bactérias de uma cultura T horas após o início de certo experimento é dado pela expressão n de t igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Então vamos fazer, né? O que é que o problema me dá? Ele me dá a expressão, né, para calcular, que é o n de t igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t e me dá o n de t já calculado, né? Ele diz que o resultado aqui, ó, é 38.400. Então, quando é... Mas quem é o n de t? O n de t é essa expressão. Então, quando é que 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t vai ser igual a 38.400. 2 elevado a 0,4t vai ser igual a 38.400 dividido por 1.200. Beleza, pessoal? Aqui eu cancelo 2 zeros de cima, com 2 zeros de baixo, e vou dividir aqui no cantinho 384 dividido para 12. Pego o 38 primeiro, né? Quantas vezes o 12 cabe no 38? 3. 3 vezes 12, 36. Para 38, 2. Eu baixo 4. 24 dividido para 12 dá 2. 2 vezes 12, 24. Para 24, nada. Isso aqui é 32. Portanto, arrumando aqui, o 2
elevado a 0,4t igual a 32. Ora, mas eu tenho que transformar isso numa potência de base 2, portanto eu vou fatorar o 32, tá, pessoal? 32 dividido por 2, né, porque é par, 2, dá 16. Dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, e se eu dividir por 2 vai dar 1, beleza? Então eu vou poder escrever o 2, o 32 como 2 elevado à quinta potência, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó, 2 elevado a 0,4t igual a 2 elevado à quinta. E isso aqui só vai acontecer se e somente se o 0,4t for igual a 5. Portanto, o t vai ser igual a 5 dividido por 0,4. E vou fazer essa divisão, tá? Para dividir aqui, 0,4, eu vou igualar as casas decimais, completando com 0. Depois eu vou tirar as vírgulas. Vai ficar 5, já vou colocar no algoritmo, né? 50, né? Tirando a vírgula, vai ficar 50 dividido para 4. 5 dividido para 4 dá 1, vezes 4 é 4, para 5, 1, eu baixo esse 0, dá 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Não dá 0 aqui, vírgula, dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então, o x não, costume, né? Variável aqui é o t. O t é igual a 12,5 horas, ou 12 horas e 30 minutos. Beleza, pessoal? Então tá aí, bonitinho resolvido, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Começar a aumentar o nível, né? Começou a aumentar o nível aqui. O ibuprofeno é uma medicação prescrita para dor e febre, com meia-vida aproximadamente de 2 horas. Isso significa que, por exemplo, depois de 2 horas da ingestão de 200 mg de ibuprofeno, permanecerão na corrente sanguínea do paciente apenas 100 mg da medicação. Após mais 2 horas, 4 horas no total, apenas 50 mg permanecerão na corrente sanguínea. E assim sucessivamente. Se um paciente recebe 800 miligramas de ibuprofeno a cada 6 horas, a quantidade dessa medicação que permanecerá na corrente sanguínea na 14ª hora após a ingestão da primeira dose será... Aí tem 4 alternativas aí, tá? Bom, vamos construir a equação, né? Então, como a meia-vida... E ainda tem um decaimento, né, da quantidade inicial, vai diminuindo até uma quantidade final. Ela vai ser dada por Q de T, que é a quantidade final, igual, como a meia-vida é 2, vai ficar aqui 2 elevado a menos T vai ser igual a um Q0, tá? Vezes 2 elevado a menos T dividido por 2, tá? Onde esse Q0, que é a quantidade inicial, ele está dizendo aí que são 800 gramas. Beleza? Então, vai acontecer o seguinte, na primeira hora, eu vou fazer o Q de 14, porque vai permanecer 14 horas na primeira dose, né? Então, vou calcular o Q de 14. Então, Q de 14 vai ser igual a 800 vezes
2 elevado a menos 14 dividido por 2. Isso dá 800 vezes 2 elevado a menos 7. Beleza? E 2 elevado a menos 7 é o inverso de 2 elevado a 7. Beleza? E 2 elevado a 7, pessoal, é 128, tá? Então vai ficar aqui 800 vezes 1 sobre 128, tá? 2 vezes 2, 4 vezes 2, aí 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, tá? Então aqui fica 800 dividido por 128. E vou fazer essa divisão, tá, pessoal? Vamos carregar aí esse concreto. A gente fala vulgarmente aqui, ó. Tá até resolvido aqui, tá? Porque eu dei uma editada nesse vídeo, mas eu não vou colocar tudo de novo aqui, tá? Era para ter apagado isso daqui. Vamos fazer de novo essa divisão, beleza? Então vou ficar aqui, ó. 800 dividido por 128, porque nem sempre a gente tem uma calculadora à mão, portanto, é bom sempre fazer esses cálculos, né? Ou deixar esses cálculos indicados. Então vai ficar assim, ó. Quantas vezes o 128 cabe no 800? Vou colocar aqui 6, ó. Aí eu multiplico. 6 vezes 8, 48. Beleza? Leva 4. 6 vezes 2, 12, 4, 16. Leva 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Aí para calcular o primeiro resto, eu subtraio. Bom, não dá para tirar aqui, né? Aí, ó, eu vou trocar essas 8 centenas por 10 dezenas. Beleza? Para poder tirar aqui 6 dezenas. Mas como não dá para tirar 8 unidades de zero, eu troco essa, aqui vai ficar 7. Eu troco uma dessas dezenas por 10 unidades. Então aqui fica 10. Então 10 menos 8 dá 2. 9 menos 6 dá 3. E 7 menos 7 dá 0. Então ficou 32. Bom, 32... eu acrescento um zero aqui e aqui vírgula. E vou ver quanto 128 cabe aí. Cabe aproximadamente 2 vezes. Então, vou colocar aqui, ó. 2 vezes 128. 2 vezes 8, 16. Leva 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. E subtrai para tirar o próximo resto. 10 menos 6 dá 4. 11 menos 5 dá 6. Ficou 64. Acrescento um zero e continuo dividindo. E aqui vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Leva 4. 5 vezes 2, 10 e 4, 14. Leva 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. E quando eu subtraio, o resto é 0. Portanto, aqui, ó, o resultado é 6,25 mg. Beleza? Então, vai sobrar isso daí da primeira dose após 14 horas. E agora, eu vou calcular quanto vai sobrar da segunda dose. Beleza? Então, da segunda dose, vamos fazer o cálculo. Eu vou colocar aqui. Na segunda dose, vai ter se passado 6 horas, então 14 menos 6 dá 8. Então o medicamento vai ficar 8 horas. Por isso, eu vou calcular o Q de 8. Então o Q de 8 vai ser 800, né? 800 vezes 2 elevado a menos 8 sobre 2, que é
800 vezes 2 elevado a menos 4, que é 800 vezes o 2 elevado a menos 4, vai ficar no verso da base 1 sobre 2 a quarta, e 2 a quarta é 16. Então, 800 dividido por 16, isso aqui, pessoal, fazendo a divisão, dá 50, tá? Mas vamos fazer aí a divisão, que a gente se propôs a fazer, né? Fazer bem aqui, ó. Dá 5. 5 vezes 16 dá 80, para 80 nada, baixa esse 0. 0 para 16 dá 0. 0 vezes 16 dá 0, para 0 nada. Então aqui, ó, 50 mgs. Bom, calcular quanto vai ficar da última dose, né? Terceira dose. Na terceira dose, pessoal, a medicação só vai ficar 2 horas, porque aí já teríamos passado 12, né? 14 menos 12 dá 2. Então, eu vou fazer o Q de 12, ó. Q de 2. E o Q de 2 vai ser 800 vezes 2 elevado a menos 2 sobre 2, que é 800 vezes 2 elevado a menos 1, que é 800 vezes o inverso da base, 1 sobre 2, o 2 elevado a 1 aqui eu não vou colocar, né? Isso é 800, que dividido para 2 dá 400 mgs. Beleza, pessoal? Então, né? Somando tudo, eu vou ficar com lá, a primeira foi 6,25, 6,25, mais a segunda foi 50 e mais 400. E isso aqui, o resultado vai ser 456,25 mgs. Beleza? Aí eu vou lá na resposta, ver se tem essa. Opa, tem bem aqui, ó. Letra B, tá? Marcaria letra B. A questão não foi tão elementar, né? Vamos passar para a próxima, tá, pessoal? Próxima questão. Só vou levar um pouco mais para cima. Beleza. Bom, uma aplicação na química. O carbono 14 é um isótopo raro do carbono presente em todos os seres vivos. Com a morte, o nível de C14 no corpo começa a decair. Como é um isótopo radioativo de meia-vida de 5.730 anos e como é relativamente fácil saber o nível original de C14 no corpo dos seres vivos, a medição da atividade de C14 em um fóssil é uma técnica muito utilizada para a datação arqueológica, ou seja, para saber qual a idade daquele fóssil. A atividade radioativa do C14 decai com o tempo pós-morte, segundo essa função aqui exponencial, tá? Em que A0 é a atividade natural do C14 no organismo vivo e T é o tempo decorrido em anos após a morte. Suponha que um fóssil encontrado em uma caverna foi levado ao laboratório para ter sua idade estimada. Verificou-se que 7 radiações de C14 por grama a hora, sabendo que o animal vivo emite 896 radiações por grama a hora. Ele quer saber qual é a idade desse fóssil, tá, pessoal? Então, eu só vou colocar aqui, ó. Nesse caso, a quantidade inicial, que é o A0, é 896. E eu vou substituir isso daí, e a quantidade final, né, que é o A de T, ficou muito legal esse T, que é o A de T, é 7.
eu vou substituir isso lá na equação e fazer as contas, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, 896, que é o A0, vezes a expressão, né? 1 meio de t elevado a 5 é dividido por 5.730, isso aqui igual a 7. Beleza? Continuando, o t, 1 meio, elevado a t sobre 5.730 igual a 7, dividido, passei esse 896 para o outro lado dividindo, 896. E aqui eu vou simplificar tudo por 7, tá? Vou dividir em cima e embaixo por 7. O 7 por 7 dá 1, né? E o 896 por 7, eu vou fazer bem aqui. Dá 1, 1 vezes 7 é 7 para 8, 1, baixa 9, dá 2, 2 vezes 7, 14 para 19, 5, baixa 6, dá 5. Dá 8, 8 vezes 7, 56, para 56 nada, então isso aqui é 128. Beleza, pessoal? Então, o 1 meio elevado a t sobre 5.730 é igual a 1 sobre 128. Só que, se tu fatorar o 128, e aqui eu não vou fatorar porque o vídeo vai ficar muito grande, tá? É t sobre 5.730 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado... 2 elevado a 5 a gente viu que é 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. Então aqui é 2 elevado a 7. Beleza? Igualei esse 7, eu posso colocar ele assim, né? Bem aqui. Isso aqui só vai ser verdadeiro se somente se o t sobre 5.730 for igual a 7. Então, o t vai ser igual a 7 vezes 5.730. Aí eu faço essa multiplicação, tá, pessoal? O t vai ser igual, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 3, 21, leva 2, 7 vezes 7, 49, 2, 51, leva 5, 7 vezes 5, 35, e 5, 40. 40.110 anos. Isso aqui é aproximadamente igual a 40.000 anos. E procurando a resposta lá é a letra D, 40.000 anos. Que é aproximadamente, então é aproximadamente 40.000 anos. Beleza, pessoal? É isso. Eu agradeço por ter ficado até aqui. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.